Hoje vamos falar sobre o episódio 5 de Only Murders in the Building. Lembrando que eu tô vindo aqui semanalmente agora e analisando os episódios e falando as teorias das vozes da minha cabeça sempre que lança um novo. Então já se inscreve no canal para não perder os vídeos sobre os próximos episódios. Só para dar uma recapitulada aqui, o que aconteceu no final do episódio passado é que a gente descobriu que o dedo do Percy Jackson, vulgo Jay, não é o mesmo dedo que os nossos podcasters têm ali. São dedos diferentes. Eles sentem que os três riquinhos mentiram para eles sobre essa questão do dedo e sobre toda aquela história lá no cassino. Na minha humilde opinião, eles manipularam os nossos podcasters, mas não necessariamente eles têm que ter mentido sobre o dedo, né? Pode ser que parte da história seja verdade. Afinal de contas, a história sempre parece mais verídica se parte dela for verdade. Além dessa questão aí do dedo, os nossos três podcasters foram manipulados ali pelos riquinhos, levados na conversa por eles, e eles acabaram assinando um contrato com a Wondify, que impede eles de falarem dos três riquinhos lá, que eram os maiores suspeitos deles. Então, eles têm ali esse pequeno problema para seguir com as investigações. Mas nesse episódio eles conseguem resolver esse problema muito bem. No caso, a resolução do problema é procurar outros suspeitos e outras pessoas para interrogar. Não tem nada a ver com eles terem resolvido a questão do contrato, porque eles estão presos a essa empresa pelos próximos 3 anos. Então, é só aceitar e seguir com a vida da melhor maneira que der. Os nossos podcasters, então, decidem recorrer à ajuda da amiga policial deles, que tá ali presente desde a primeira temporada. Eu não lembro o nome dela, mas ela é essa moça aí que vai aparecer na tela. Porém, quando eles vão mostrar pra elas pistas que eles conseguiram ali, eles percebem que o cassino foi limpo e que todas as pistas foram apagadas. Que se você for parar pra pensar bem, já era de se esperar, né? Se eles tiraram as fotos lá do cadáver do Nick, por que eles não tiveram a ideia de voltar no cassino antes e tirar as fotos das provas que eles tinham ali? Ou de simplesmente, enquanto eles estavam ali, tirar as fotos, porque eu acho que eles estavam com celulares. Eles podiam ter feito isso, mas não fizeram. Tudo bem, às vezes é só um lapso de memória mesmo, esquece que existe o celular pra tirar foto, mas tem essa questão aí, as pistas foram apagadas. E a suspeita da policial é que provavelmente tem alguém, algum dos funcionários do prédio, que tá ali limpando as evidências e encobrindo os rastros desse pessoal aí do cassino. Eu genuinamente pensei que esse ia ser o episódio no qual o Randall ia ser investigado, porque eles falam, né, que eles vão atrás de interrogar os funcionários e também eles têm que interrogar a Sofia. Mas eles comentam muito, tipo, é bem, né, nossa, precisamos interrogar os funcionários, porque supostamente, né, as pessoas ricas, elas fazem as coisas na frente dos funcionários sem nem ligar se alguém tá vendo ou não, porque meio que os funcionários pra eles são invisíveis. Então, assim, eu pensei mesmo que eles iam investigar o Randall, que é o novo porteiro ali, mas eles meio que ignoraram o coitado e eu continuo suspeitando dele, tá? Por quê? Por nada, só porque estão ignorando ele esse tempo todo. Pra mim, parece suspeito. O Charles também aproveita pra mostrar a foto dos policiais corruptos que levaram o corpo do Nick. E a policial amiga deles fala que ela não conhece esses caras, porque, né, muita gente em Nova York não tem como conhecer todo mundo. E daí você para pra pensar, né, nossa, mas eles finalmente pediram pra alguém analisar o dedo que eles conseguiram encontrar? Sim, eles pediram, mas não vai ser algo que vai acontecer agora. Ela não deu nenhuma confirmação de que ela ia ajudar com essa parte, então a gente pode esquecer isso por enquanto. Então o nosso trio ali se divide, né, pra fazer a investigação. No caso, fica pro Charles investigar a Sofia, porque ele diz que eles têm uma ligação e não sei o que, e papapá. A ligação, no caso, é fogo no rabo. Essa é a ligação entre o Charles e a Sofia. Eles tiveram um negocinho ali mais pro lado romântico. E é nesse episódio que o romance deles, que a gente viu já no trailer que ia acontecer, é nesse episódio que se desenvolve. Tem um outro pequeno detalhe que eu não sei se vai ser importante no futuro ou não, mas o Charles, ele tá usando um aplicativo de relacionamento. E aproveitando que estamos falando sobre isso, já vamos falar sobre o próximo detalhe sobre o Charles, que é, lembra que eu tinha comentado acho que no primeiro vídeo que eu fiz falando sobre os 3 primeiros episódios dessa temporada, que o Charles, ele tava tomando um medicamento ali em um grupo experimental. Então, eu achei que era um negócio para as alucinações que ele tava tendo com os cadáveres que fala, mas não, ele só tá tomando testosterona mesmo. O que eu não acho que tenha alguma ligação com as alucinações dele, porque, né, é só testosterona, a não ser que esse medicamento esteja muito alterado de alguma forma com várias coisas erradas. Mas tirando isso, a única coisa que
isso faz é deixar ele bem ligado no 220, entre outras coisas. Enquanto o Charles vai interrogar a Sofia, o Oliver e a Mabel vão interrogar os funcionários. Além de ignorar o Randall, eles também ignoram o robô Lester, que pode ter muito bem várias informações úteis, porque, por mais que inicialmente talvez ele não tivesse nenhuma informação, depois a gente descobre que ele, além de ter todas as informações do livro do Lester original, ele também, né, tá ali já há um tempo observando a vida dos inquilinos. Então pode ser que o robô pudesse ajudar de alguma forma, mas eles ignoram o robô também. E eles vão conversar com a Úrsula, que é uma personagem que honestamente eu tinha até esquecido, mas se eu não me engano, ela aparece bastante ali na primeira temporada. Ela tem uns atritos com o Oliver na primeira temporada, né? Mas ela é uma personagem bem figurante. É uma figurante com falas, mas é uma figurante. Não tem lá muita importância, nem mesmo na primeira temporada. E aí, de umas temporadas pra cá, ela desapareceu. Eu tinha até esquecido da existência dela. Mas eles vão conversar com a Úrsula e eles descobrem que a Úrsula, ela realmente sabe sobre a existência do cassino, mas ela não trabalha lá, não tem nenhum envolvimento com esse lugar. E ela fala de uma pessoa chamada Tommy the Tongue, que na legenda estava traduzido como Tommy Língua. E daí traz vários questionamentos, né? O que seria isso? Tipo, por quê? Ele fala vários idiomas, ele é poliglota, ele tem algum problema na língua, sei lá, o que pode ser isso? E é um nome meio ridículo, então eu vou chamar ele só de Tommy, tá bom? Tá ótimo. Eu tô me fazendo de desentendida aqui, mas eu já assisti o episódio inteiro, então eu já sei toda a questão, mas eu vou seguir uma linha de raciocínio. Os questionamentos ali que os nossos podcasters têm é que talvez o Tommy seja o dono do dedo que eles encontraram. Afinal de contas, no episódio passado, eles chegam à conclusão de que tinha mais alguém no cassino no dia da morte do Lester. E poderia muito bem ser o tal do Tommy. Mas a Úrsula, ela não gosta muito dos nossos podcasters, principalmente do Oliver ali, né? Acho que ninguém gosta muito da cara do Oliver por algum motivo. E ela decide que ela não vai mais ajudar, não vai mais dar informação, eles não conseguem mais nada com a Úrsula. Então eles decidem que eles vão falar com o cara que cuida do lixo do prédio, chamado Gary. E eu não lembro exatamente o nome da profissão dele, porque eles falam Gari, mas Gari não é só quem cuida do lixo, tipo, da rua. Então não sei bem, mas eles falam que é o Gari, mas não sei. Só que aparentemente o Gary, ele se aposentou e o Miller entrou no lugar dele. O Miller, ele já tava ali, já tem uns 3 anos, só que aí quando o Gary se aposentou, o Miller realmente tomou o cargo principal e ficou sozinho ali, né, cuidando do lixo do prédio. Ele é uma pessoa bastante creepy que fica vasculhando o lixo dos outros pra conseguir informação sobre as pessoas e realmente consegue muitas informações. Ele é o detentor de muitos conhecimentos, mas ele também não se sente muito propenso a compartilhar os conhecimentos dele ali com a Mabel e o Oliver. Enquanto isso, o Charles encontra a Sofia em um restaurante que, coincidentemente, também estão os filhos dela e por algum motivo o prefeito aparece lá. Desde o primeiro momento que o Charles e a Sofia se encontram, eles começam a flertar automaticamente. Eu já olhando aquilo falei, a investigação vai pro brejo, não vai ter investigação aí. Eu não lembro se eu comentei desde o começo, mas a questão do prefeito é que ele aparece no episódio do funeral do Lester, ele vai lá, ele dá um discursinho fingindo que se importa com o Lester e com a morte dele, mas na real dá pra gente ver claramente que ele só tá tentando conseguir votos das pessoas que estão ali no funeral, fingindo que se importa com um membro da comunidade. Só que ele não parece se importar mesmo, não. Além disso, ele também tenta conversar com o Charles para conseguir ali fazer uma participação no podcast, que também seria um jeito dele se divulgar. Mas o Charles não gosta muito da ideia e já corta desde o início. Uma outra observação é que eu genuinamente pensei que os filhos da Sofia iam ser esquecidos no rolê. Eu achei que eles iam aparecer ali naqueles primeiros episódios, que eu não lembro se foi no 1, no 2 ou no 3, mas foi um desses aí que saiu tudo de uma vez. E depois eu achei que a série ia meio que esquecer da existência deles, mas eles aparecem de novo ali no fundo da cena com o Charles e a Sofia no restaurante. Não dão muita importância pra eles, mas eles estão ali, então eu acho que eu vou continuar com as minhas suspeitas aqui dos filhos do Nick. Eles continuam aparecendo, por mais que eles não tenham muita importância. Eu acho que é um tempo de tela legal pra um suspeito. Voltando pro Arconia, já que o Oliver e a Mabel não conseguiram tirar informação dos funcionários, eles decidem que eles vão investigar os armários deles ali no vestuário para ver se eles conseguem encontrar a chave para eles conseguirem chegar até o lixo que foi tirado. Por que eles querem tanto mexer nesse lixo? Porque nesse lixo podem ter ali as evidências que limparam do cassino do dia da morte do Lester. Então eles querem conseguir isso antes que o caminhão do lixo passe e eles percam todas essas evidências. Só que enquanto eles estão ali investigando o vestuário dos funcionários, eles acabam encontrando uma mesa com os bagulhos escritos assim, né?
riscado. E uma das frases é: "O Oliver é um imbecil", né, o Putnam é um imbecil, que é o sobrenome do Oliver, Oliver Putnam. E a outra frase é: "Morra, Lester, morra". As 2 escritas na mesma caligrafia, o que faz a gente pensar: "Poxa vida, o Oliver vai ser o próximo". Mas nesse momento todos os funcionários do Arconia se reúnem na porta como espíritos obsessores, expulsando eles de lá. Mas antes disso eles explicam, né, porque eles percebem que o Oliver e a Mabel viram à mesa os negócios escritos, então Randall se explica, ele fala: "Fui eu que escrevi, não estava falando do Lester a pessoa, Lester, estava falando do Lester o robô, porque, né, desde que esse robô apareceu aí, estamos a ponto de ser substituídos, estamos todos morrendo de medo de ser substituídos, todos os funcionários e não sei o que, não sei o que". Não explica nada sobre o Oliver, mas provavelmente a questão do Oliver foi do dia que o Oliver roubou o livro dele e saiu correndo. Eu também pensaria assim, tipo, que ele é um imbecil, né? Quem não? Nessa cena aí de que o Randall começa a se explicar e tudo mais, e toda a explicação dele realmente faz sentido, me fez pensar ali se realmente valia a pena ter o Randall como um suspeito. Mas esse é o negócio de Only Murders. Toda vez que alguém parece muito inocente, no final das contas você vai ver, pá, a pessoa era o assassino. Então, assim, não tem como eliminar suspeitas. Eu não posso olhar pro Randall e falar: olha como ele parece inocente. Porque eles sempre fazem isso. E daí, no final das contas, a pessoa é o assassino. Então, eu vou desconfiar das pessoas mais aleatórias possíveis nessa temporada. Porque sim, vai que eu acerto. Nas primeiras temporadas, eu sempre desconfiava de pessoas que realmente pareciam que tinham muitas coisas apontando pra elas e eu nunca acertava. Então, dessa vez, vou desconfiar das pessoas improváveis. Porque, de novo, o Randall, ele é outro personagem que eu sinto que ele tem o tempo perfeito de tela pra isso. Porque os outros funcionários, eles são muito deixados de lado ali, né? Eles são genuinamente figurantes. O Randall, ele aparece por um tempo, pouco tempo, depois some. Ele parece ter o tempo de tela perfeito pra isso. Não dá tempo suficiente de você ter muitas informações sobre o personagem. Então, ele ainda é aquele personagem meio misterioso que você não sabe muito sobre. E se você não sabe muito sobre ele, não tem muito por que você suspeitar dele, né? Sei lá, tô divagando aqui nas minhas vozes da minha cabeça. Depois dessa explicação toda dos funcionários de estarem com raiva do robô porque eles podem ser substituídos, o Oliver, ele decide que ele vai fingir que tomou as dores dos funcionários e convocar uma reunião anti-robô com o pessoal do prédio. Nesse meio tempo, voltando pro Charles, ele conta pra Sofia sobre o que ele descobriu ali do cassino e tudo mais. Ela dá uma de desentendida, fala que não sabia de nada. Eu acho que ela sabia, tá, sobre o cassino. Pelo menos, eu não sei se ela sabia de toda a situação, mas pelo menos do cassino eu acho que ela já sabia, não é possível. E eles continuam ali flertando, o que me parece que não vai mesmo fazer esse interrogatório ser muito produtivo. Depois de muita insistência ali do Charles, a Sofia conta que o Nick, ele não é essa pessoa ruim, esse bandido que todo mundo pensa que ele na verdade era um cara muito sensível, mas que a mãe dela encheu tanto o saco do coitado do cara que ele foi deixando de ser essa pessoa sensível que ele era. E é basicamente essa a única informação que o Charles consegue tirar da Sofia, porque depois disso ela beija ele, eles começam a flertar de novo, e daí eles saem do restaurante pra supostamente ir pra casa dela, mas eu acho que eles nunca chegam lá, eles ficam só na van. E eu senti que nessa temporada os nossos podcasters, eles se deixaram levar muito mais na conversa dos outros do que nas temporadas anteriores. Eu sinto que nas temporadas anteriores eles eram mais espertos. Eu não sei se isso é uma questão do as pessoas com quem eles estão se envolvendo nesse momento sabem manipular os outros melhor, ou se eles ficaram um pouco mais burros no decorrer das temporadas, né? Não devia ser assim. Mas eles estão muito mais se deixando levar no papo dos outros. Voltando ao Arconia, no dia seguinte, a Mabel e o Oliver começam ali a organizar as coisas para a reunião anti-robô deles. E apesar de os funcionários não gostarem do robô, os inquilinos, de um modo geral, amam o tal do robô porque, eles não precisam de interação humana com as pessoas para receber as encomendas deles. E eu compreendo eles completamente. Tem dia que eu não quero conversar. Tem dia que eu adoro um papo furado, mas tem dia que eu não quero conversar. E um robô resolveria esse problema. Só que ao mesmo tempo que o robô facilita certas coisas, tem coisas que ele não conseguiria fazer sozinho, né? Os funcionários falam: ah, se o robô ficar, a gente vai embora, que não sei o quê. Só que se os funcionários fossem embora, esse modelo de robô específico que eles têm ali não faria muita coisa. Primeiro, esse robô não sobe escada. Como é que ia limpar as escadas? Esse robô limpa? Não sei se esse robô limpa as coisas. Pode ser que ele seja um aspirador ali a partir de baixo. E daí ele limpe o lugar por onde ele passa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele não me parece ser um robô de limpeza. Então o prédio ia ficar imundo para começo de conversa. Ele não consegue subir escada. Então, mesmo se ele conseguisse limpar, ele não ia conseguir limpar as escadas. Manutenção de elevador, de outras máquinas que precisasse no prédio, ele não ia conseguir fazer. Se o robô precisasse de uma manutenção, também não ia conseguir fazer em si próprio. Então, os funcionários, eles são necessários, porque o robô, ele pega uma pequena
minúscula tarefa, que é entregar as encomendas dos moradores, que isso ele consegue fazer. Mas ainda assim, o trabalho de cada um dos funcionários ali é importante, eles são necessários, não dá pra substituir todos eles por um único robô, e um robô mais ou menos desse aí, né. Mas aí, de repente, né, os funcionários eles decidem que eles vão parar de se revoltar com o robô, e eles começam a se revoltar com o Oliver e os nosso pessoal ali do podcast, porque eles sentem que o nosso trio transformou ali o prédio no prédio dos assassinatos, o que de novo não faz sentido, porque vamos parar pra pensar aqui, ó. Se eles não tivessem ajudado a encontrar quem matou o Tim Kono na primeira temporada, essa personagem é acho que é Janet ou a Jen, alguma coisa assim, ela teria matado mais alguém, ela teria continuado matando as pessoas. Se ela tivesse se envolvido romanticamente com alguma outra pessoa do prédio, ela teria matado essa outra pessoa também. No caso, eu acho que seria o próprio Charles, que era a intenção dela ali no final da temporada. Se eles não tivessem descoberto sobre ela, mais assassinatos teriam acontecido. Isso continua temporada a temporada, né. Eu acho que eles, no fim das contas, eles ajudaram um pouco. A questão do prédio ser o prédio dos assassinatos, tudo bem, eles fizeram o prédio ser conhecido como o prédio dos assassinatos por causa do podcast, mas eles não mataram ninguém. Eu diria que, assim, eles preveniram muitos assassinatos ou desmascarar, né, alguns dos assassinos ali. Tudo bem que parte dos assassinos a culpa foi bem deles mesmo, mas outra parte não foi culpa deles, foi algo que realmente ia acontecer. Na real, acho que só da primeira temporada que não foi culpa deles, o que, pensando bem agora, talvez a minha teoria inteira não faça sentido. Mas ela poderia ter matado mais gente, de qualquer forma. Vai que ela era uma serial killer. Nunca se sabe. Só não deu tempo dela matar mais pessoas, mas ela podia ser uma serial killer. Mas enfim, depois desse devaneio todo, lembrando, a gente ainda tava na reunião anti-robô do pessoal, e o Oliver tá ali tentando fazer todo mundo se acalmar e tal, mas de repente chega o Charles e a reunião se transforma em um caos completo, porque ele chega assim numa cena tão vergonha alheia que parece que quebra todo o clima de qualquer outra coisa. Mesmo que eles ainda estivessem ali tentando discutir algo que prestasse, quando o Charles chega, o negócio vai por água abaixo mesmo. Eles começam a discutir entre si, viram um caos completo e de repente o robô some. Nisso que o robô some, a Mabel já tinha levado o Charles embora, porque ela viu que não ia dar bom ele tá ali no meio de tanta gente, né? Ele chega num estado meio, parece que ele tá meio bêbado. Eu não sei se ele realmente tá bêbado, mas ele parece meio bêbado. E daí a Mabel tira ele de lá, eles continuam discutindo o pessoal da reunião e o robô desaparece enquanto eles estão discutindo. A gente descobre que realmente, como eu tinha dito, Charles não conseguiu nenhuma informação útil no encontro dele. Então, o Charles e a Mabel têm a brilhante ideia de perguntar pro robô finalmente, pra ver se ele sabe de algo, mas deu ruim pra eles, porque eles tiveram essa brilhante ideia bem quando o robô é arremessado do telhado e se espatifa no chão, então não vai ter como. E eu ainda acho bastante burrice eles não terem perguntado nada pro robô antes de interrogar os funcionários. O robô, ele não tem preferências, então eu acho que ele ia desembuchar muito mais fácil. Além disso, nenhum dos três conseguiu acesso ao lixo que eles queriam. Eles também não conseguiram conquistar a afeição de muitos funcionários, exceto por um, o Miller, que chega para salvar o dia, trazendo o lixo que eles acharam que tinham perdido porque o caminhão do lixo já passou. Além disso, uma outra boa informação é que o prédio vai ganhar um novo robô. Eu não sei se ele vai ser uma versão atualizada ou se ele vai ser uma versão igual em design do robô Lester. E uma outra observação é que foi o próprio Miller que jogou o robô de cima do telhado, porque ele falou que ele não queria o robô lá. Então ele ficou muito feliz por conseguir assassinar um robô naquele dia. Pelo menos ele resolveu o problema temporariamente, né? Por alguns dias ou horas. Então ele leva ali os lixos que têm possíveis evidências que o pessoal tava precisando. Plus, eu não achei que ia ser importante e eu não achei que eu ia precisar falar disso aqui, mas o Oliver tá considerando vender o apartamento e se mudar do Arconia. Outra reviravolta nesse episódio é que o Charles percebe que ele perdeu o celular, provavelmente na minivan da Sofia, ou então, né, segundo suspeita do Oliver, a Sofia roubou o celular enquanto o Charles estava muito louco da vida. E esse celular, ele é o mesmo celular que tem as fotos da autópsia do Nick. Então ele não poderia ter perdido esse celular ali, porque ali tem basicamente provas contra o nosso trio, que eles, além de adulterar as provas, né, a evidência de um crime, eles roubaram um cadáver. Então é problemático. Mas a Mabel, ela consegue rastrear o celular do Charles pelo celular dela, porque ela tem um aplicativo ali para rastrear tanto o celular dele quanto o celular do Oliver. E eles decidem que eles vão seguir o celular que está em movimento. Enquanto eles estão seguindo esse celular, o Charles consegue encontrar ali no meio das evidências do lixo que o Miller
trouxe pra eles um possível endereço do Tommy, que coincidentemente é exatamente onde a minivan da Sofia estacionou com o celular do Charles. Enquanto eles estão ali quase chegando no local, eles recebem uma ligação da policial amiga deles dizendo que Tommy DeTong não é uma pessoa, é uma empresa, na verdade, que aquela empresa teve todo o dinheiro sacado naquele dia de manhã. E quando eles perguntam sobre quem sacou o dinheiro, a policial fala que não tem nenhuma informação, nenhum nome de quem sacou o dinheiro, porém, eles têm um endereço. Quando ela fala o endereço, é o mesmo endereço que estava ali nas evidências do lixo que eles encontraram e também é o mesmo endereço no qual o celular do Charles está. E eles estão estacionando ali na frente. A policial fala para eles não entrarem lá, mas a gente sabe que falar para um grupo aficionado por true crime, super teimoso, para não fazer algo, é a receita para eles fazerem aquela coisa o mais rápido possível. E quando eles chegam lá, eles estão ali com o carro estacionado, eles veem a Sofia saindo de dentro do carro, batendo na porta, e quando a pessoa abre a porta, era ninguém menos que a Lorraine, a esposa do Lester. Então, a esposa do Nick e a esposa do Lester são agora as suspeitas principais de terem matado os dois só para conseguir ficar com todo o dinheiro da empresa. Só que eu não acredito que elas fariam isso por um motivo, primeiramente. Seria muito óbvio. Outro motivo, a Lorraine, ela parecia realmente amar muito o Lester. Eu entendo que a Sofia não parecia gostar muito do Nick, mas a Lorraine, ela parecia amar o Lester e estar com ele porque ela realmente gostava dele. Além disso, eu não acredito que a série faria algo tão óbvio como foi a esposa. Porque isso é óbvio, é clichêzão, sabe? Então eu não acho que o Only Murders faria isso. E tem a questão de que a gente tá ainda no 5º episódio, sabe? Se fosse lá pro 7º, 8º, 9º episódio, eu até poderia me deixar levar pela suspeita, mas a gente tá ainda muito cedo na série pra ter uma suspeita concreta e realmente ser aquilo que vai ser levado até o final. Não traria mais espaços pra reviravoltas se fossem realmente elas duas. Eu acho que elas só precisavam do dinheiro, foram lá e pegaram, mas eu não acho que elas realmente mataram os dois. Nesse episódio, eu continuo sem novos suspeitos. Vou arriscar dizer que eu vou continuar com os meus primeiros suspeitos ali, o Randall e os filhos do Nick. Eu também tenho ali a Altia, que nesse episódio ela não apareceu, então eu não tenho motivos pra descartar ela, mas eu também não tenho motivos pra suspeitar ainda mais dela. E o único motivo que eu tenho sobre ela é que ela parece muito bobona, e eu acho que ela tá se fazendo, mas também não necessariamente isso faz dela uma assassina, né? É complicado, cara. Eu tô tentando suspeitar das pessoas menos prováveis, mas eu não tenho muitas evidências contra eles. Eu senti que esse episódio, ele foi um episódio mais parado, ele foi um episódio em um ritmo super lento, e eu sinto que ele foi um episódio que colocou vários elementos ali para poder trazer uma construção melhor para os próximos. Parece um episódio de transição, na real. Então, eu estou esperando que a partir do próximo episódio fique um negócio mais, né, mais agitado, mais aquele suspense que a gente gosta de Only Murders, porque esse daqui eu sinto que deixa um pouquinho a desejar, sabe? Não foi um episódio tão bom. Não foi um episódio que eu fiquei muito empolgada para falar sobre também. Mas eu não queria, né, deixar passar essa semana, então eu vim falar sobre ele. Já se inscreve no canal se você gosta de vídeos assim, se você quer ver os próximos vídeos analisando os próximos episódios de Only Murders in the Building. Eu também tenho vídeos analisando filmes, principalmente por aqui, algumas pouquíssimas séries. E se você tiver alguma teoria que eu não comentei, deixa aí embaixo pra gente comentar sobre. E se você discorda de alguma das minhas teorias das vozes da minha cabeça também, pode falar aí que a gente discute sobre isso também e tá tranquilo. E é isso. Tchau!